Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Power BI e agora nós vamos dar continuidade à nossa aba geral aqui com os demais gráficos. Vamos colocar aqui agora um gráfico de colunas mostrando a quantidade de vendas por marca dos carros, tá? Então eu vou vir aqui, ó, eu gosto muito de utilizar esse aqui, ó, gráfico de colunas clusterizado, tá? Vou selecioná-lo aqui. Vou expandir ele um pouquinho aqui, ó. E aí vamos adicionar os campos aqui. Eu vou adicionar aqui, ó, na nossa de produtos. Nós temos aqui, né, o produto, a categoria, subcategoria e a marca, tá? Então no eixo X eu vou adicionar a marca, tá? Porque eu quero saber o quanto vendeu por marca aqui, tá? Então eu vou colocar aqui a marca no eixo X e vou pegar aquele campo de valor, que é o nosso faturamento, e vou colocar aqui no eixo Y, tá? Então aqui ele já traz, né, por ordem, ele coloca aqui começa pelos maiores, né? Se eu vier aqui, ó, na parte de classificar eixo, tá? Ele está classificando por valor, tá? E pegando ali a ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor, né? Então ele faz essa hierarquia aqui, tá? E aqui vamos começar a editar para deixar nesse formato aqui, tá? Eu poderia, né, fazer isso aqui, ó, clicar em cima deste gráfico, vir aqui em pincel de formatação e clicar em cima desse gráfico, tá? Ele já aplicaria ali a questão de cores e tudo mais para este gráfico. Mas eu vou mostrar para vocês como fazer isso passo a passo, né? Porque às vezes de um gráfico para outro tem algumas características diferentes, tá? Mas só para mostrar que dá para fazer isso no dia a dia ali para agilizar o trabalho, tá? Vou voltar aqui como estava antes. Então ele estava dessa forma aqui, né? O valor default dele ele vem dessa forma. Então vou vir aqui e retirar o título, tá? Vou retirar o título dele. Vou desmarcar ali já o ícone de cabeçalho, tá? Só para não ficar aparecendo aquele contorno, como nós falamos. Vou vir aqui em visual, no eixo X, vou retirar o título, tá? A mesma coisa para o eixo Y, vou retirar o título. Do eixo Y aqui, tá? Eu vou retirar os valores também, tá? Então, porque nós vamos exibi-los aqui, tá? E aqui o eixo X eu deixo os valores porque eu quero saber ali, né, quais são as marcas que venderam mais, tá? A questão aqui do eixo X, podem ver que tem alguns nomes, por exemplo aqui ó, Mercedes-Benz, tá? Que tá um pouco grande aqui, né? Mesmo se eu vier aqui, ó, e aumentar, né, isso aqui, pode ver que ele arruma ali, mas ele fica, né, um pouco estranho, porque se eu vier aqui, ó, e tirar o fundo, por exemplo, vou pegar aqui, cadê efeitos, tá? Vou retirar o fundo, deixa eu colocar ali o eixo X na cor branca, tá? Mesmo assim, ó, né, ficou um pouco estranho aqui, porque ficou um espaço muito grande aqui, porque o nome aqui é grande, tá? Então eu vou editar isso aqui, como nós fizemos para o financiamento aqui, eu vou criar uma coluna com a marca, no caso se vier Mercedes-Benz, né? Aparecer só Mercedes, tá? Então vou vir aqui na minha produtos, vou fazer a mesma coisa, tá? Uma nova coluna. Eu vou chamar de marca ajustada. Opa, ajustada. Aqui tá. Aí vai a critério de vocês, tá? Vocês podem, se quiserem, podem colocar com espaço aqui, né? Com underline, tá? Da forma que preferirem aí, tá? Então eu vou começar aqui com um if, tá? Vou dar um tab aqui para ele já abrir o parênteses para mim. E eu vou dizer que da minha de produtos, né? Se a marca for igual a, vou colocar entre aspas duplas aqui, ó, Mercedes,
Se for igual a Mercedes-Benz, tá? Vai me trazer só Mercedes, tá? Se não, ele traz tudo ali, né? A minha de produtos, marca. Senão ele me traz ali o nome das demais marcas, tá? Então, eu coloquei aqui um if, tá? Tô pegando o campo marca. Se for igual a Mercedes-Benz, vai trazer só Mercedes. Se não, se for qualquer outro, ele vai trazer o nome completo ali das outras marcas, tá? Vou dar um OK aqui. Maravilha. Vou fechar e vou só substituir aqui, ó, a marca pela marca ajustada, tá? Então, ó, ficou um pouco melhor ali, né? A visualização, tá? Ainda não está com os rótulos, né? Nós vamos arrumar isso, tá? Aqui eu já vou só arrumar aqui o valor, maravilha. E vamos então adicionar os rótulos aqui, rótulos dos dados, tá? Apareceu já aqui, ó. E eu vou colocar esses rótulos. Cadê o eixo? Opa, cadê aqui? Opa, desculpa, eixo não, desculpa. É nos rótulos mesmo, tá? No valor, nós vamos aqui em cor, colocar em branco, tá? E aí eu vou colocar pequeno aqui, ó, para melhorar um pouco, mas pode ver que ficou, né? Um pouco como tinha ficado aqui em cima, né? Um pouco poluído, né? Por causa do cifrão e tudo mais. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma coluna do valor, só que sem a formatação de moeda, tá? Então eu vou vir aqui em vendas, vou criar uma nova coluna, vou chamar de valor, vou colocar aqui gráfico, tá? Que vai ser usado só para os gráficos, tá? Então, para a gente não utilizar o cifrão ali, o R cifrão, tá? Então, o que ele vai ser? Ele vai ser só o valor mesmo. Então, só eu vou colocar ali F vendas, tá? Valor. Vai ser só isso, tá? O campo puro em si, tá? Então, tá aqui, ó, valor gráfico. Então, eu vou só substituir agora aqui, tá? Onde está valor, eu retiro e coloco aqui, ó, valor gráfico, tá? Então, ele traz só o valor sem o cifrão e tudo mais, tá? Posso até fazer isso aqui do tipo de pagamento também, tá? Para deixar padronizado. Vamos deixar assim, ó, e depois nós colocamos ali no tooltip, tá? Nós colocamos o valor que tem realmente o R cifrão, tá? No tooltip, então quando a pessoa passar o mouse em cima, aqui como tá com o tooltip padrão, tá mostrando sem o R cifrão, mas nós vamos colocar um novo aqui que vai ser mostrado da forma correta, tá? Então aqui só para a parte do gráfico mesmo. Feito isso, vou só colocar ali a cor, vou mais uma vez pegar a mesma cor desse de cima aqui, tá? Vem aqui em barras, vou expandir isso aqui, ó, mais cores, só para aparecer ali para mim. Venho aqui agora, seleciono isso aqui, tá? Podem ver que aqui ele mudou, tá? Eu estava no de barras, tá? Então, de colunas, ele vem e aparece aqui, ó, colunas. Vou vir aqui e a cor, vou selecionar essa aqui, ó, tá? Maravilha. Vou vir aqui em geral, só vou aumentar um pouquinho aqui a largura dele. Quando é pouca coisa que eu quero aumentar assim, tá? Eu prefiro vir aqui pela parte de propriedades e tamanho, porque muitas vezes a gente fica ali arrastando e diminuindo e aumenta, e às vezes não consegue colocar certinho do jeito que a gente quer, tá? Então, feito isso, aqui, ó. Maravilha. Posso até colocar um pouquinho mais para baixo aqui, ó, para ele ficar um pouquinho para baixo, tá? Então, aí, ó, tá? Para ficar certinho aqui dentro do quadrado. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar um título aqui, né? Por falar nisso, eu até esqueci de colocar aqui no de cima, tá? Eu posso vir aqui em inserir, tá? Na caixa de texto, como nós fizemos a primeira vez, para esse aqui.
Ou eu posso simplesmente só clicar em cima desse aqui, tá? Opa, que já está formatado da forma que eu quero. Dou um Ctrl C, Ctrl V e copio essa caixa de texto. E aí eu vou arrastar aqui, tá? Vou só colocar do tamanho aqui e vou alterar aqui o título. Eu recomendo sempre não apagar a última letra, porque se você apaga a última letra, quer ver? Eu vou apagar aqui só para mostrar, tá? Ele perde a formatação que eu tinha colocado aqui, tá? Podem ver que ele voltou aqui, ó, com a cor cinza, voltou com o 10, tá? Então, vou dar um Ctrl Z aqui só para ele voltar a primeira letra. Então, a partir daqui eu escrevo alguma coisa e depois eu apago a última letra. Tá? Então, eu vou colocar aqui a evolução mensal, tá? Maravilha. E agora aqui eu vou fazer a mesma coisa para colocar embaixo. Então, eu venho aqui, Ctrl C, Ctrl V. Aqui, deixa eu descer um pouquinho isso aqui. Aí, agora sim. Vou apagar aqui. Colocar um M de marca, posso apagar o T, então marca. Maravilha. E aí já está ficando, né, já está pegando o corpo o nosso dashboard, tá? Agora, por enquanto, como eu falei, né, os valores vão ficar assim, nós vamos ajustar isso ali nos tooltips. E agora nós vamos colocar um outro gráfico aqui, um gráfico de rosca ou de pizza, tá? Para mostrar ali o faturamento por equipes, por gerente, tá? Nós vamos colocar os vendedores aqui, tá? Um ranking aqui, não com todos os vendedores. Nós temos ali ao todo 11 vendedores, tá? Mas nós vamos colocar aqui um top 5, por exemplo, dos vendedores que venderam mais, mostrando tanto com um gráfico. E nós vamos colocar dois botões aqui embaixo para alternar entre o gráfico e uma mini tabela mostrando os valores e quantidades ali, tá? E aqui os gerentes, tá? Mostrando ali como nós temos apenas 3 gerentes, nós vamos mostrar por um gráfico de pizza ou de rosca, tá? Eu confesso que eu prefiro mais o gráfico de rosca aqui, fica mais bonito, né? E eu recomendo utilizar sempre gráfico de pizza ou de rosca só quando você tiver poucos valores a serem verificados. Como assim? Por exemplo, no caso aqui nós temos apenas 3 gerentes, né? Então ele fica ali com uma disposição um pouco melhor. Agora evitem de usar gráfico de pizza ou de rosca quando tiverem muitos, vamos supor no caso aqui, ó, no caso de marca, se eu colocasse um gráfico de rosca ou de pizza para avaliar tudo isso aqui, ó, todas essas marcas, ia ficar muito ruim aqui, visualmente fica poluído e às vezes ficam ali com uma margem, por exemplo, esses que tem a margem menor, fica difícil de visualizar ali, mesmo que você coloque uma dica de ferramenta, um tooltip, fica ruim, tá? Eu vou até colocar um exemplo aqui, ó, vou pegar um gráfico de rosca aqui, ó, vou colocar aqui, tá? Imaginem que fosse ficar desse tamanho e eu fosse verificar ali a marca. Cadê aqui? Produtos. Vou colocar até aqui a marca ajustada, tá? E aí vou colocar os valores. Olha lá, tá? Olha como ficou poluído o negócio aqui, ó. Um monte de cores aqui, ó, um monte de coisa, tá? Aqui ele já coloca uma legenda. Eu posso até tirar a legenda aqui, ó. Mesmo que eu tire a legenda, tá? Ó, fica muita coisa. Eu vou tirar o título também só para demonstrar. Mesmo assim, ó, fica muito poluído, fica muito ruim, tá? Então eu não recomendo. Vou apagar isso aqui. Então eu vou utilizar um de rosca aqui só para verificar ali a quantidade de vendas por equipe, por gerente, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, vou minimizar produtos, vou vir aqui ó, de vendedores, nós temos o gerente, tá? Vou colocar o gerente na legenda, nós temos só 3 ali, tá? E aí o valor, tá? O valor, nós colocamos aqui o valor do gráfico,
Vamos editar isso aqui. Eu vou retirar o título inicialmente. Então, eu venho aqui em geral, retiro o título. Tá? Vou já retirar o ícone de cabeçalho. Tá? Voltando aqui na parte visual, na parte de legendas, pode ver que a legenda está aqui, tá? Eu vou expandir isso aqui. Eu vou colocar a posição dela, eu vou colocar aqui embaixo, tá? Então eu vou colocar aqui a parte inferior central, tá? Então ele está aqui embaixo. E a parte do título, isso aqui, ó, gerente, eu não preciso, tá? Eu vou retirar, tá? Aqui, na verdade, nesse momento, nós vamos retirar a legenda, tá? Porque é a mesma coisa, nós vamos fazer um tooltip, tá? Trazendo ali o nome, né, do gerente, os valores, os percentuais. Então, eu vou deixar um pouco mais limpo isso aqui, porque nós temos um espaço relativamente pequeno aqui, tá? Mas poderia ficar dessa forma sim, tá? Se eu quisesse deixar com a legenda embaixo. Então, eu vou desabilitar a legenda. Ele fica um pouquinho maior ali, tá? Vou vir aqui em geral. Vou retirar o plano de fundo, tá? Retiro o plano de fundo. Maravilha. Voltando aqui na parte visual, nos rótulos, eu vou colocar em branco. Vou expandir isso aqui. Valores. Vou colocar aqui um pouquinho menor. Vou colocar a cor em branco, tá? Já está aqui com a Segoe UI. Maravilha. Vou só aumentar um pouquinho aqui. Maravilha. Deixa eu vir aqui em geral. Propriedades. Vou trazer um pouquinho mais para cá. Aí, e aumenta a largura dele aqui. Maravilha. Tá? Agora nós vamos editar as cores dele, tá? De acordo com o que nós estamos utilizando aqui. Então, para editar as cores, eu vou vir aqui na parte visual, em fatias. Aqui, né, tá aparecendo todos, eu vou ter que selecionar um a um, tá? Então, eu venho aqui na parte que, deixa eu ver aqui, ó. Espera aí. Aqui, ó, a parte essa maior aqui, né, o Heitor. No caso aqui é o Ítalo e a outra aqui é a Pietra, tá? Então eu vou pegar essa maior aqui, vou colocar dessa cor que eu utilizei nos gráficos aqui. Então ele é o Heitor. A cor eu vou selecionar essa aqui, tá? Essa outra cor aqui, que é a do Ítalo, eu vou selecionar aqui, Ítalo. Vou colocar uma cor... Tem uma outra cor que eu gosto muito, que é a... Como que era o código dele? Era o 3646B7. Acho que é isso. É esse mesmo. Maravilha. E aí aqui o da Pietra. Deixa eu mudar aqui. Então, da Pietra eu vou colocar um azul normal aqui, ó. Tá? Então ficou esses 3 tons de azul, tá? Inicialmente ele está trazendo ali o valor, tá? E o percentual, né? Quer dizer, aqui esses 34 milhões representam 30% aqui, né? 30,86%, tá? Aqui na parte de gráfico de rosca e de pizza, né? Eu tenho as opções dos detalhes aqui, ó. Eu posso escolher aqui, né, no rótulos de detalhe a posição, se eu quero externa, interna, se eu quero, né, se preferir fora, dentro e assim por diante. Eu sempre deixo essa externa mesmo, tá? E aqui o conteúdo do rótulo eu posso escolher também, tá? Eu tenho aqui só a categoria, tá? Que é o Ítalo Heitor, o valor dos dados, o percentual do total, se eu quiser só mostrar o percentual, posso mostrar a categoria e o valor e o valor, tenho a categoria e o percentual, o valor dos dados e o percentual, e eu tenho todos os rótulos ali, tá? Só que daí com todos os rótulos ele fica também um pouco poluído. Eu gosto desse aqui do valor dos dados e o quanto esse
esse valor representa em percentual, né, do total, tá? Então ele mostra aqui, ó, valor dos dados e percentual do total. Esse é o que nós vamos deixar aqui, tá? E aqui, no caso do percentual, né, nós podemos escolher ali, ó, o quanto nós, tanto do percentual quanto do valor, o quanto nós queremos mostrar de casa decimal, tá? Então aqui está no automático, mas se eu quiser aqui, ó, 0, por exemplo, do valor, ele não vai mostrar nenhuma casa decimal. Se eu quiser uma casa decimal, ó, 4.7, pode deixar assim também. Eu gosto de deixar geralmente com uma casa decimal aqui, tá? E aqui a mesma coisa, percentual, eu gosto de deixar uma casa decimal, tá? Então, representa ali, ó, 34.7, tá? Representa 33, no caso assim, 30.9 e assim por diante, tá? Eu acho que, até no caso aqui do valor, tá? Eu vou deixar com 0, tá? E o percentual ali, eu vou deixar com 0 também, tá? Para ficar um pouco mais limpo. E depois disso nós vamos editar ali no tooltip dessa forma aqui, tá? Vai aparecer ali o valor total, né? E a porcentagem também com as duas casas decimais, tá? Mas aqui para a parte visual, aqui logo de cara, a gente vai deixar dessa forma, tá? E vou clicar aqui também, copiar o título. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. Vou marcar aqui. E vou chamar de gerente essa parte aqui, tá? Gerente, tá? Então, é o faturamento por gerente aqui, tá? Então, até agora nós temos esses gráficos, tá? Não editamos ainda a parte dos tooltips aqui, nós vamos fazer isso mais para frente, mas por enquanto está dessa forma. Nós vamos colocar um scroller aqui e um ranking aqui por vendedores, tá? Nessa aula nós vamos parar por aqui e a partir da próxima aula já venho aqui com a parte do scroller e os demais. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.